Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série Inglês com Klaus, e dessa vez eu pego aqui um comentário do inscrito Matheus Diniz sobre voz passiva. Ele quer saber um pouco mais sobre a voz passiva no inglês. Se essa também é a sua dúvida, então preste atenção na fórmula que eu vou passar para vocês conseguirem passar uma frase da voz ativa para a voz passiva em inglês. Isso serve também para o português, porque preciso mencionar desde o início que a voz passiva e a voz ativa, ou seja, a voz verbal, é igualzinha em português e em inglês. Apesar de todas as suas diferenças, começando pelo fato de que o português é uma língua latina ou neolatina e o inglês é uma língua tecnicamente germânica. Apesar disso, o inglês e o português gramaticalmente são línguas bastante parecidas em muitos sentidos. Então, voz verbal é a mesma coisa nas duas línguas. Aprendeu em uma, aprendeu em outra. Se você não sabe o que é voz verbal exatamente, você não vai ter ideia do que eu tô falando aqui, então talvez seja melhor você pesquisar isso antes de ver esse vídeo, tá? Para você saber do que eu vou falar aqui. Pegue papel e caneta e anote essa receita de bolo que eu vou dar para vocês aqui em nada mais, nada menos do que 3 passos. São apenas 3 passos para vocês seguirem, para vocês conseguirem transformar uma frase de ativa para passiva. O oposto também pode acontecer, é possível. Eu acho mais complexo porque a gente em geral faz da ativa para passiva. O oposto pode ser feito também, né? Esses passos funcionam, é só você fazer tudo que eu vou falar agora ao revés, tá? Faz o contrário, você tem o oposto. Primeiro passo, você vai identificar na sua frase quem é o sujeito e quem é o objeto. Aqui já entramos numa questão gramatical pura. Se você não souber o que é sujeito e objeto, nem mesmo na sua própria língua, pode desistir. Porque se você não conseguir nem mesmo encontrar o sujeito e objeto numa frase, você não consegue fazer a conversão da ativa em passiva ou vice-versa. Vá pesquisar sobre isso e depois que você aprender, volte para cá. Identificou sujeito e objeto? Uma simples inversão. O que era objeto da frase ativa, a frase original, vai virar sujeito da frase passiva, a segunda frase que você está montando com base na primeira. O que era sujeito na frase original, ativa, não vai virar objeto na frase passiva, porque tecnicamente não tem objeto na frase passiva, tem o que se chama de agente da passiva, passive agent. Então, faz essa inversão. É literalmente uma inversão no sentido de posição, de local, né, de lugar na frase. O que estava aqui vem para cá, o que estava aqui vem para cá. Esse é o primeiro passo. Encontre sujeito e objeto e faça a inversão. Como que se forma agente da passiva? É só você colocar a pessoa que está ali, ou a coisa, pode ser uma coisa também. Lembre-se que sujeito não é literalmente um sujeito, uma pessoa. Pode ser uma coisa também. E o objeto não é literalmente um objeto. Pode ser uma pessoa. Então você vai pegar aquela pessoa ou coisa e colocar o by antes dela. By me, by you, by him, by her, by them e por aí vai. Segundo passo, simples. Encontre o verbo principal, main verb, da frase ativa e passe esse verbo para a famosa terceira coluna. Terceira coluna, tecnicamente, é o past participle, ou seja, o particípio passado que nós também temos em português. Falado, comido, bebido, rido, cantado, ido. Se você não souber como é a terceira coluna, o past participle desse verbo, você vai ter que pesquisar, né? Um bom falante da língua sabe, né? Na hora ele já busca lá no arquivo mental dele, opa, peraí, fly, flown. Então se for fly na sua frase original, vai ser flown na frase passiva. Fez isso? Passou o verbo principal para a terceira coluna? Ok, segundo passo está completo. Terceiro e último passo, você vai colocar na frase passiva um verbo auxiliar, que no caso da voz passiva é sempre o verbo be, o famoso verbo be. Note que vai depender do tipo de tempo verbal que você tem na sua frase original, porque alguns tempos verbais já tem um verbo auxiliar, mesmo na frase ativa. Então, se você for passar essa frase para a passiva, vai ter 2 verbos auxiliares. Aquele que já estava lá originalmente e mais um que você vai acrescer a essa frase. Se a frase ativa originalmente não tiver nenhum verbo auxiliar, tudo bem, você simplesmente vai acrescentar um verbo auxiliar, o be, na frase passiva, então vai ter um verbo auxiliar só. Como que você vai colocar esse verbo auxiliar na frase? Não é simplesmente jogar o be lá. Você vai colocar esse verbo auxiliar be no meio
mesmo tempo da frase original ativa. Então vamos supor que a sua frase original está no presente. Vamos colocar aqui uma coisa bem fácil, né? De exemplo, um presente simples, present simple. Então, obviamente, para você passar para passiva, você vai ter que colocar o verbo be no presente simples, fazendo, obviamente, a concordância necessária, né? Se for singular, se for plural, então pode ser is ou pode ser are, depende. Colocando esse verbo auxiliar na frase passiva no mesmo tempo verbal da frase ativa, acabou. A sua frase está completa. Você tem sujeito, você tem o verbo auxiliar, você tem o verbo principal e você tem agente da passiva. A sua frase na voz passiva está completa. Para quem achou confusa a minha explicação e ainda não entendeu direito, eu vou colocar aqui cada um dos passos por um segundo na tela. Se vocês quiserem, vocês dão uma pausa para vocês lerem. Agora, para não ficar só na teoria, eu vou dar um exemplo prático, apenas um, porque eu quero fazer um vídeo curto. Então, eu vou pegar esse exemplo, vou aplicar as regras que eu acabei de falar, nessa receitinha de bolo que eu passei aqui, e vocês vão ver como dá certo. A frase original, que eu vou usar como base, vai ser The boy kicks the ball. O garoto chuta a bola. Presente. Se você olhou para essa frase e não conseguiu entender que isso é presente, você está precisando dar uma revisada em tempo verbal. Sem tempo verbal, você não entende voz ativa e passiva. Então, the boy kicks the ball. Quem é o sujeito? The boy. Passo para agente da passiva. By the boy. O que é objeto? The ball, porque foi a bola que foi chutada, né? A ação recai sobre ela, ela recebe a ação feita pelo garoto, pelo sujeito. Então, o objeto vira sujeito. The ball, coloca the ball no começo. Tem o the ball no começo, by the boy no final. Pronto, acabou o primeiro passo. Segundo passo, o verbo principal da frase é o único verbo que tem na frase, não tem nem como errar isso. Se você errar isso, sinto muito, você não conhece gramática. Então temos aí o verbo chutar, kicks, no presente, não importa em que tempo ele esteja, não importa. Pega o verbo principal e passa para a terceira coluna. O verbo kick, no caso, é um verbo regular. Lembra da questão de verbos regulares e irregulares? Então fica kicked. Terceiro e último passo, não tem verbo auxiliar na frase original. Tudo bem, então eu vou acrescentar um verbo auxiliar na minha voz passiva, o be. Mas o be tem que ser conjugado, ele não pode ser colocado ali de qualquer forma. Ele tem que concordar com a bola. A bola é terceira pessoa de singular, é a mesma coisa que it. Então eu tenho que conjugar o verbo be para a terceira pessoa de singular. Is, conjugação básica do verbo be. Então eu coloco ali o verbo be is, conjugado na terceira pessoa do singular no presente. O mesmo tempo da frase original. A frase completa, portanto, fica The ball is kicked by the boy. Pronto. Temos aí uma frase simples de exemplo. Vocês podem ver que cada um dos meus passos é certeiro, não tem erro. Se você seguir essa receitinha de bolo que eu passei para vocês, vocês vão conseguir fazer de maneira, eu diria, razoavelmente fácil e simples a voz passiva. Esse é o segredo, essa é a tática, a estratégia que eu passo para vocês como dica. Ah, mas funciona sempre? Então, a língua inglesa é perigosa nesse sentido. Eu costumo dizer o seguinte, em inglês, nunca diga sempre, porque toda vez que você disser sempre em inglês, você vai incorrer em algum tipo de erro, porque tem exceção, tá? Não adianta. Então, eu não posso falar que isso vai funcionar em todos os casos, mas eu garanto para vocês que funciona, esses passos que eu passei para vocês funcionam na maioria dos casos. Podem usar sem preocupação, mas antes disso, aprendam gramática, tenham uma base elementar para que vocês entendam pelo menos esses termos que eu passei e para que vocês possam fazer as identificações que eu falei, o que é o verbo, qual é o tempo, o que é sujeito, o que é objeto. Seguindo isso, vocês não vão ter problemas. Em último caso, vou falar isso aqui apenas como um recurso de emergência, caso você não consiga fazer isso mentalmente, né, assim na hora que você está falando, porque isso aqui tem que ser feito na hora, ó, é isso aqui. A pessoa fala alguma coisa, ou você quer falar alguma coisa, e na hora você já pensa e já converte mentalmente. Se você não tiver ainda essa prática, essa experiência para poder fazer isso de forma instantânea, faça o seguinte, simplesmente passe a frase do português para o inglês. Se você passar cada uma das palavras fazendo a correspondência exata, vai dar certinho. Existe uma equivalência precisa em questão de voz verbal entre inglês e português. Então, se você pegar a frase em português e traduzir cada um dos termos, né, literalmente, um por um, seguindo a mesma ordem, vai dar certo. Mas isso é caso de emergência, apenas se você não conseguir seguir os passos que eu passei aqui. Então, agradeço a Matheus pela pergunta.
E espero aí outras perguntas de vocês, perguntas técnicas, perguntas difíceis que me façam quebrar a cabeça, porque eu gosto disso, tá? Eu gosto. A maioria das pessoas odeia gramática e eu gosto. Eu sou um cara técnico que gosta de tirar dúvidas de gramática porque eu gosto de estudar a gramática, porque eu quero entender como que ela funciona. A gramática não me assusta, a gramática não bota medo em mim. E espero que um dia você possa também dizer isso, que a gramática para você era um bicho de 7 cabeças e hoje não é mais. Aguardo vocês no próximo vídeo.